Bom, pessoal, então hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo de ondas mecânicas, né? Especificamente hoje falando sobre ondas sonoras, que são uma classe importante, né, das ondas mecânicas. Então, como a gente tinha visto na última aula, as ondas mecânicas, né, elas precisam de um meio material para se propagar, que é o caso das ondas sonoras, né? As ondas sonoras podem se propagar no meio sólido, líquido ou gasoso, mas enfim, elas precisam de um meio material para se propagar. E, em geral, as ondas que nós vamos estar tratando aqui, né, as ondas sonoras, elas são ondas longitudinais, ou seja, na maioria dos casos, nos casos que a gente vai estar tratando aqui, por exemplo, nós podemos dar um pulso aqui, se nós temos um cano, vai se deslocar um pulso, né, um pulso de pistão ou um pulso de densidade, ele vai se deslocar ao longo da, do comprimento do cano. Mas quem se desloca especificamente é uma molécula, né, que ela vai desenvolver aqui um movimento oscilatório em torno do ponto de equilíbrio. Ou seja, é um pulso, né, que se propaga provocando deslocamentos, né, em torno do equilíbrio aqui das moléculas. De ar, no caso, se for um tubo com ar, né? Ou um átomo se for um tubo composto de material sólido. Mas aqui a onda se desloca aqui com uma velocidade para cá e o movimento da molécula é aqui, né? É paralelo, né? À velocidade de propagação do pulso. Então, elas são ondas longitudinais. Bom, esse pulso, né, que se propaga, como ele se propaga? Ele segue um ciclo que vai mostrar aqui. Inicialmente, nós temos o deslocamento, né, do fluido. Então, nesse desenho aqui, né, esse embolo aqui, eventualmente ele sofre aqui uma pancada, uma pressão, nós temos o deslocamento do fluido. Esse deslocamento de fluido, ele vai alterar, se o embolo vir daqui para cá, ele vai alterar a densidade do fluido nessa região. Então, o deslocamento de fluido, né, ele vai então mudar, né, ou ele muda a densidade. Bom, então uma mudança de densidade, vou escrever aqui agora, se mudou a densidade, ele vai provocar uma mudança de pressão. Nós temos um deslocamento de fluido, que então provoca uma mudança na densidade, que por sua vez provoca uma mudança de pressão. E a variação de pressão, ou a mudança de pressão, né, a variação de pressão produz um deslocamento. Aqui nós temos basicamente um ciclo que se propaga ao longo desse duto aqui, né, seguindo esses passos, né? Primeiro tem um deslocamento, provocando o deslocamento do pistão, provocando um deslocamento de fluido, que ele muda a densidade do fluido. Mas isso também muda a pressão naquele ponto. Mas a pressão mudada naquele ponto vai provocar um novo deslocamento.
Isso, enfim, vai ter um ciclo aqui, né, que vai fazer aquele pulso se propagar ao longo do duto. Bom, vamos então para essa onda se propagando ao longo desse duto, se tubo seja um tubo de ar ou mesmo um tubo sólido. Nós vamos fazer aqui agora um equacionamento. Basicamente, vamos aplicar a mecânica newtoniana para essa situação. E vamos chegar numa expressão para a velocidade do som. Então, vamos aplicar a mecânica newtoniana para essa situação aqui. Então, nós temos aqui um duto. Pode ser um duto cilíndrico, né? Nós temos, eventualmente, um objeto provocando aqui as ondas sonoras. Vamos desenhar aqui um diapasão, por exemplo. Está vibrando e fazendo as ondas se propagarem aqui ao longo desse duto. Bom, se as ondas estão se propagando aqui, nós podemos apresentar aqui uma região, por exemplo, onde nós temos os pulsos, né, os pulsos de pressão se propagando, ou os pulsos de densidade, né, elevada se propagando aqui ao longo desse duto. Nós vamos aqui desenhar então uma região que é uma região onde tem esses pontinhos aqui, uma região onde tem uma pressão ou uma densidade mais elevada do que a região imediatamente ao lado. Por exemplo, nessa região aqui, nós temos, por exemplo, uma determinada pressão. Né? Aqui tem uma determinada pressão e o ar se propaga, quer dizer, o ar não, desculpa, o som se propaga com uma dada velocidade v. Porém, aqui é uma região de pressão e de densidade mais elevada. Nessa região aqui, a pressão sofre um acréscimo de um P mais um ΔP. Então, aqui a pressão sofre um acréscimo de ΔP. E aqui, eventualmente, nós temos uma outra região de baixa pressão e depois vai ter o pulso seguinte, está se propagando, vai estar, por exemplo, nessa posição aqui. Então, aqui, novamente, nós vamos ter a pressão mais ΔP. E nessa região aqui, o som vai sofrer uma variação de velocidade. Ele vai ter aqui um V e uma diferença aqui de velocidade dada por ΔV. Esse pulso aqui está se propagando. Para analisar essa situação, nós podemos aqui, vamos desenhar aqui, pegar nessa região de fronteira aqui, ó, vamos pegar, por exemplo, um elemento diferencial aqui de volume, onde ele tem um dado comprimento aqui, a gente vai chamar aqui de ΔX. É ΔX. E esse elemento, ele tem também, ele tem uma determinada área, né? Ele vai ter uma área A. E esse elemento de volume, como tem aqui o fluido aqui dentro desse elemento, ele tem também uma massa, vamos chamar aqui de ΔM. Bom, daqui até aqui, né? Quando a onda repete ela própria, aqui nós temos o comprimento de onda. Né? Essas ondas sonoras se propagando aqui dentro desse duto. Bom, vamos aplicar a mecânica newtoniana para essa situação, especificamente para esse elemento de fluido que a gente acabou de desenhar. Nesse elemento de fluido, que ele está aqui na fronteira entre essas duas situações, uma região de pressão P
e do outro lado tem uma região de pressão mais um ΔP. Então, nesse elemento que a gente acabou de desenhar, nós temos então aqui nessa face aqui, né, nessa área da esquerda aqui do elemento, nós temos aqui então uma força atuando, que é dada pela pressão que está nessa região, que é P, vezes a área desse elemento. Né? Então, essa aqui é a pressão atuando nesse lado. E no outro lado, nós vamos ter uma pressão atuando, que vai resultar numa força, que vai ser, então, a área vezes o P mais o ΔP. Essas duas forças atuam nesse elemento de volume. Claro que aqui nós podemos considerar que ou o elemento de volume está parado e os pulsos estão circulando, ou os pulsos estão parados e esse elemento a gente pode imaginar que ele está se deslocando, né, através desse pulso de pressão. Essas duas perspectivas não mudariam a análise do problema. Mas a situação, em específico, nesse ponto aqui, é que esse elemento de volume está na interface, né, entre essa região do pulso de alta pressão e uma região de baixa pressão. Vamos lá. Aplicando, então, a segunda lei de Newton. Aqui, no caso unidimensional, o somatório das forças é igual a MA. Vamos lá. As forças que atuam aqui, né, se a gente colocar, por exemplo, para cá a coordenada x, né, então nós vamos ter aqui uma força PA desse lado e uma força menos P mais ΔP vezes A nesse lado aqui. Vamos lá. Aqui então vai ser a primeira força PA menos a segunda força, menos é porque a direção da força é contrária, né, à direção x. Então, menos P mais ΔP vezes A. É igual a MA. No caso, a gente tinha chamado aqui a massa de ΔM, né? Então, vamos colocar aqui ΔM vezes A. Certo. Então, vamos abrir aqui os termos. Vai ficar PA menos PA menos ΔP vezes A é igual a ΔMA, igual a ΔMA. Só que a aceleração, a gente pode escrever aqui como a taxa de variação da velocidade no tempo, né? Ou seja, no caso aqui a aceleração se é constante, vamos colocar como ΔV sobre ΔT. Aqui, esses dois termos aqui são iguais com sinais trocados, dá para trocar. Então, nós vamos ter aqui menos ΔP é igual a ΔM, variação da velocidade no tempo. Certo. O ΔM, como se trata de um fluido, nós podemos escrever o ΔM em função da densidade do fluido vezes o volume. Então, aqui nós vamos poder escrever ΔP vezes A, e o ΔM, vamos escrever ele como sendo a densidade do fluido vezes o volume deste elemento de fluido que a gente está considerando aqui. Né? Vezes ΔV sobre ΔT. Seguindo, vamos escrever aqui de novo, então, ΔP vezes A é igual a densidade vezes o volume, ΔV sobre ΔT. Bom, o volume nós podemos escrever como sendo a área da seção vezes o comprimento Δx, é o volume. Vou escrever aqui então, sendo o volume do elemento igual à área da seção, né, vezes o comprimento daquele elemento. E assim nós temos então, a variação da pressão vezes a área é igual a densidade vezes o volume. Então, o volume é a área vezes o ΔX vezes ΔV sobre ΔT. Perfeito. Agora,
aqui, lembra que aqui é a densidade e aqui do outro lado é a pressão, né? Aqui é P e aqui é ρ. Então tem área aqui, então a gente vai poder aqui cortar a área. Então a gente vai ter aqui que o negativo da variação da pressão é a densidade ρ, ΔX, ΔV sobre ΔT. Bom, tem ΔV sobre ΔT, que é a aceleração. Mas tem ΔX sobre ΔT, é a velocidade. Então, a gente pode escrever essa passagem aqui do lado, ΔP é ρ. Podemos passar aqui, escrever, olhar dessa forma aqui, ΔX por ΔT. Porque ΔX por ΔT é a velocidade. Então, isso, a gente pode escrever dessa forma aqui. ΔP é ρ, V, ΔV. Assim, escrevemos a expressão em termos da velocidade e o ΔV, eliminando, né, o número de variáveis. Bom, nessa expressão aqui, então, nós podemos multiplicar ela por V e também dividir por V. Já vai ficar claro o porquê disso, para apresentar ela nesse formato aqui. Vai ser, então, ρ, multiplicando por V, aqui fica V quadrado, e aqui fica ΔV sobre V. Basicamente, só a gente multiplicou e dividiu por V, né? Ou seja, multiplicou os dois lados por V, né? Então, vamos escrever ela aqui de novo. ΔP é igual a ρ V quadrado, ΔV sobre V. Bom, neste caso aqui, vai ficar mais fácil fazer uma mudança de variáveis. Então, aqui nesta expressão aqui, vai fazer uma mudança de variáveis. Ou seja, com essa mudança, nós vamos procurar trazer a equação para quantidades, né, mais simples de mesurar, mais simples de medir. Vamos fazer isso escrevendo da seguinte forma. O volume, que nós já conseguimos, inclusive, eliminar aqui da equação, né, porque aqui nós tínhamos o volume, nós vamos escrever aqui o volume do elemento como sendo a área vezes o ΔX, vezes o comprimento, né, do elemento de volume. Mas como ΔX, ou seja, o comprimento, pode ser escrito como a velocidade vezes o intervalo de tempo, nós podemos escrever aqui o volume como sendo a área vezes a velocidade vezes o intervalo de tempo. E para esse volume, nós teremos aqui uma variação de volume. Se nós tivermos aqui a área, uma variação de velocidade com a mesma variação de tempo. Bom, nessa equação aqui, nós temos a velocidade e aqui nós temos ΔV. Então, nós podemos dividir aqui, fazer aqui ΔV, que é igual a delta velocidade vezes delta tempo, ΔT, vai ser aqui então a área, variação de velocidade, variação de tempo. Fazer ele dividido pelo volume, que é AV ΔT. Dividido aqui então por AV ΔT. Então aqui corta as áreas, corta o ΔT, isso aqui é igual à variação da velocidade pela velocidade. Ou seja, a gente pode escrever a variação da velocidade pela velocidade como sendo a variação no volume pelo volume. Ou seja, nós mudamos a variável velocidade para a variável volume.
Substituindo, então, aqui na equação que a gente tinha encontrado, nós vamos ter, então, menos ΔP é igual a ρ, V quadrado, ΔV sobre V. Então, fica ΔV sobre V. Uma variação do volume pelo volume, ou seja, a fração, né, da variação do volume. Então, aqui nós podemos agora, então, pode escrever dessa forma aqui, nos isolar o V quadrado, que é a constante, que fica igual ao menos a variação da pressão dividido pela variação, né, percentual do volume, ou seja, ΔV sobre V. Essa quantidade aqui, o negativo da variação da pressão dividido pela variação percentual do volume, é conhecido como beta ou B. Beta. Então, o V quadrado é igual a beta. Nós podemos isolar aqui a velocidade, escrever da seguinte forma. Então, a velocidade do som é beta sobre a densidade. Porque esse beta, ou B em alguns livros, ele é o módulo da elasticidade volumétrica do material. Bem conhecido, muito conhecido pelo nome aqui, chamado Book Módulos. Ou seja, esse beta é simplesmente, então, o quanto muda de volume o material dada a aplicação de uma pressão. Ou seja, dado um ΔP, o material muda de uma fração percentual o volume. Ou seja, ele tem um ΔV dado um volume inicial. Ou seja, basicamente quanto o material responde, né? Ele muda de volume dado uma aplicação de uma pressão. Então, ele é a medida da elasticidade volumétrica do material. Ele é uma propriedade dos materiais que é relativamente simples, né, encontrar em laboratório. Você aplica uma pressão, né, por exemplo, você está medindo isso para um gás, você simplesmente aplica uma pequena mudança de pressão, ele vai mudar o volume dado um volume inicial. Então, a gente vai ter uma medida da elasticidade volumétrica desse material. Mas também pode ser obtido para sólidos, né, etc. Então, a velocidade do som no material é a raiz quadrada do bulk módulos dividido pela densidade do material. Ou seja, quanto maior aqui a densidade, né, maior a densidade, menor vai ser a velocidade, e quanto maior o beta, né, maior vai ser a velocidade. Certo? Isso aí. Bom, nós aplicamos a segunda lei de Newton, né, para esse fluido ao longo desse duto. E agora vamos seguir analisando o fluido dentro desse duto, mas analisando não necessariamente a aplicação da lei da dinâmica sobre esse elemento, mas sim olhando simplesmente a cinemática, né, desse elemento de volume.
procurar as ondas progressivas. Bom, vamos desenhar uma situação, então, semelhante à situação anterior. Aqui nós temos um determinado duto. Aqui tem nosso diapasão vibrando. E nós temos aqui regiões, né, de máximos e mínimos de pressão. Aqui, por exemplo, aqui, o máximo de pressão. Né, que daqui até aqui é um comprimento de onda. Nós podemos colocar essa direção aqui ao longo do eixo X, por exemplo. Mas agora nós vamos prestar atenção em um elemento diferencial de fluido, né? Depois vamos pegar de novo aqui essa situação. Nós temos aqui um determinado ΔX. Esse elemento é muito estreito aqui de fluido. Na hora que os pulsos, né, os pulsos de pressão passam por esse elemento de fluido, ele faz esse elemento de fluido oscilar em torno da região de equilíbrio. Ou seja, esse elemento de fluido ele vai oscilar para um lado e para o outro, né, em torno da região de equilíbrio. Pode pensar aqui, imagina uma molécula, né, uma molécula do ar que ela está parada ali. Quando esse pulso passa por ela, ela oscila, né, em torno de regiões de máximos. Né? Aqui, vamos usar a letra S, né? Vou colocar aqui SM, e aqui é o menos SM. Ou seja, ela oscila em torno aqui em torno desses máximos, né? À medida que o pulso passa. Ou seja, esse elemento de fluido, né, que é definido por esse pedacinho ΔX, né, ele oscila em torno da posição de equilíbrio, com uma amplitude, um deslocamento máximo, né, ou uma amplitude, né, que ele se batizou aqui, que ele chamou aqui de SM. Estamos usando S para o deslocamento do elemento de fluido para não confundir aqui com a coordenada X. Tá? Então vamos escrever aqui. O elemento de fluido esse elemento, né, definido pelo ΔX, né? Vamos colocar aqui. Definido por ΔX. Ele oscila em torno da posição de equilíbrio. Mas ele oscila, né, com a amplitude, né, ou o deslocamento máximo dado aqui por SM, dado pela amplitude. Em torno do equilíbrio com amplitude estamos chamando aqui de S máximo, SM. Isso, então ele oscila, né, de acordo com os pulsos, né, se os pulsos de pressão vão passando por ele vai tendo essa oscilação. Então, pode recordar lá da nossa aula anterior, que quando nós temos, né, aqui nós temos um elemento, né, oscilatório. Podemos imaginar que a molécula, né, imagina uma molécula desse gás, que na hora que o pulso passa, ela
à medida que os pulsos vão passando por ela, ela fica descrevendo, né, um movimento oscilatório em torno do equilíbrio. Como nós tínhamos visto na aula passada, né, a posição do elemento que oscila pode ser descrita em termos de uma função sinoidal. Então, a posição do elemento, né, descrita por uma função sinoidal. Vamos chamar aqui o deslocamento S em função de x e t. Ele é igual à amplitude do movimento, S máximo, vezes cosseno de kx menos ωt. Ômega é a frequência angular, K é o número de onda, x é a coordenada posição ao longo do duto e t é o tempo. Então, à medida que os pulsos vão passando por esse elemento de fluido aqui, ele oscila entre esses extremos. Bom, como nós já tínhamos deduzido anteriormente, o banco módulos é menos ΔP sobre ΔV sobre V, nós podemos escrever essa expressão, vou escrever um pouco maior aqui. Vamos isolar a pressão, né? A pressão passar para o outro lado, passa o volume, a fração do volume multiplicando. Nós vamos ter aqui ΔP como sendo menos o banco módulos ΔV sobre V. Bom, esse ΔP aqui é a variação de pressão, né, no elemento deslocado, ou seja, no elemento ΔX que a gente desenhou aqui. Passa aqui. É a variação de pressão do elemento. ΔV aqui, que a gente pode escrever como ΔV. Tem uma região aqui que não escreve direito. ΔV, a gente pode escrever ele como sendo a área da seção do elemento vezes o ΔS, ou seja, é quanto mudou o volume daquele elemento. Então, essa aqui é a variação do volume do elemento. E V, puxar para cá, V é A, né, vezes ΔX, é o volume do elemento. Então, veja, o volume é a área da seção vezes o ΔX, ou seja, o comprimento do volume. Só que a variação de volume deste elemento é a área da seção vezes o ΔS, quando o elemento aumenta de tamanho. Por quê? Porque veja que esse elemento ele tem, né, uma determinada dimensão e a parte inicial e final desse elemento ela está sujeita a uma pressão diferente, né? Porque à medida que o pulso passa, na medida que o pulso intercepta o lado esquerdo aqui desse elemento, ele vai ter uma pressão maior. Mas o outro lado ainda não tem
Então, os dois extremos do elemento, eles não estão sujeitos, né, à mesma pressão. Isso vai resultar, então, numa variação de tamanho do elemento, que vai resultar, então, num ΔV do elemento. Bom, substituindo essas expressões aqui, né, essa aqui, nós vamos ter aqui ΔP é beta, o bulk modulus, A vezes o ΔS, dividido pelo A vezes o ΔX. Então, pode cortar aqui, vai ficar aqui um ΔP menos o bulk modulus ΔS sobre ΔX. Bom, aqui nós temos a variação do comprimento do elemento S dividido pelo tamanho do elemento, né, que é o ΔX. Bom, ΔS sobre ΔX, nós podemos escrever aqui, isso aqui como sendo menos beta, a derivada do S em relação a X. Então, a gente chega aqui que a variação da pressão é menos beta, a derivada ds dividido derivado em relação a x. Aqui nós já tínhamos escrito uma expressão, né, para a posição do elemento S, em função de x e t. S máximo cosseno de kx menos ômega t. Então, agora, se nós conseguimos escrever aqui a variação de pressão como sendo menos beta, menos o bulk modulus, derivada ds em relação a x, então nós podemos agora substituir o S, vai ficar aqui derivado em relação a x do S, que é S máximo cosseno de kx menos ômega t. Bom, então, apenas substituímos o S pela expressão, né, S máximo cosseno de kx menos ômega t, e agora nós podemos, então, simplesmente derivar ela em relação a x. Então, vai ficar ΔP a derivada do cosseno é menos seno. Então, derivada do cosseno é menos seno. Menos da derivada vezes esse menos da frente vai ficar mais, né? Então, vai ficar beta, S máximo é uma constante, sai da derivada. Aí fica a derivada do cosseno, que é menos seno, vezes a derivada do argumento. Só que o argumento aqui, a derivada do argumento vai ser justamente K, né? Porque a derivada de Kx é K. Vai ficar beta S máximo K, que é o número de onda, vezes seno de Kx menos ômega t. Então, aqui temos o ΔP como beta S máximo K, seno de Kx menos ômega t. Esse termo aqui que está aqui na frente, beta S máximo vezes o número de onda, ele é uma constante, né? A gente pode identificar ele como sendo uma amplitude de pressão. Vou chamar ele aqui então de um ΔP máximo, ou seja, é a amplitude de pressão desta onda de pressão. Vamos escrever aqui em função desse ΔP máximo, nós temos ΔP igual então ao ΔP máximo, ou seja, a amplitude de pressão da onda, vezes o seno de Kx menos ômega t, que é K. Então veja que nós podemos ter então a onda descrita aqui como sendo uma onda de pressão. Tem a pressão máxima e a função oscilatória dada pela função seno. Então o ΔP máximo que a gente acabou de escrever aqui, né? ΔP máximo é beta S máximo vezes o número de onda.
Aqui nós podemos escrever de modo um pouco diferente, se a gente substituir, né, usando ou com beta, que nós tínhamos deduzido anteriormente, que é a densidade vezes a velocidade da onda ao quadrado. Nesse caso, nós temos, né, o tens, que ΔP máximo é, substituindo aqui o beta, então, nós vamos ter aqui o v quadrado, S máximo, vezes o número de onda. Aqui tem o ΔP máximo e aqui tem o S máximo, né, o deslocamento máximo. Então, nós vamos apenas colocar aqui mais em evidência. ΔP máximo é ρ, v quadrado, vezes o número de onda, vezes S máximo. Então, veja que a variação máxima de pressão, né, ou a pressão máxima da onda que está circulando naquele duto, né, ela é, dado aqui que é uma constante, né, para um dado fluido e para uma dada onda, nós temos o S máximo linearmente dependente, né, do ΔP máximo. Uma outra variação nessa expressão, né, nós podemos usar o fato, né, que a velocidade da onda é dada pela frequência angular dividido pelo número de onda. Então, nós podemos escrever o ΔP máximo, substituindo o V ali por ômega sobre K, né? Vai cortar o K. Então, nós vamos ter aqui o V ômega, né? S máximo. Então, a onda sonora pode ser descrita, então, como um deslocamento dos elementos de fluido, um deslocamento longitudinal desses elementos, né, em torno de uma posição de equilíbrio, e também pode ser descrita aqui como sendo uma variação de pressão, né? Ou seja, uma variação de deslocamento, uma variação do deslocamento ou uma variação de pressão. Vamos seguir a teoria, vamos tratar aqui sobre a interferência de ondas. De ondas sonoras. Bom, na aula passada a gente já tinha feito uma dedução sobre interferência, ou seja, nós temos duas ondas indo, né, na aula passada nós vimos que elas estavam indo na mesma direção de uma corda e elas poderiam interferir construtivamente ou destrutivamente, né, dependendo da diferença de fase que elas teriam. Né? Aqui vai ser muito semelhante, na verdade vai ser teoricamente igual à situação, né, só que aplicado aqui agora a ondas sonoras. Imagina que a gente tem aqui uma fonte, que a gente chama de DS1, e aqui uma outra fonte, pode chamar de DS2. Nós temos aqui um determinado ponto, vamos chamar de um ponto P, onde alguém aqui está com o ouvido nesse ponto aqui. Então, essas duas fontes, elas, vamos supor que elas emitem a mesma onda sonora, ou seja, ondas em fase, sendo que é a mesma onda sonora, ou seja, com a mesma amplitude, né, e mesma frequência. Bom, essas ondas sonoras vão chegar aqui no ouvido do ouvinte, depois de percorrer aqui um trajeto, vamos chamar aqui de L1, e essa outra aqui vai percorrer um trajeto L2 antes de chegar no ouvido do ouvinte. Sendo que aqui existe uma diferença, aqui uma distância entre as duas fontes, vamos chamar de D, distância D. Bom, então a interferência que vai ocorrer
no ouvido do ouvinte, ou seja, naquele ponto ali, vai ser dado em função, né, da diferença de percurso que essas duas ondas exatamente idênticas, ou seja, elas estão em fase, emitidas em fase nas duas fontes, com mesma amplitude e mesma frequência. Então, a interferência dada no ponto P, ela vai ser dada pela diferença de percurso, né, entre os dois trajetos. Bom, para conseguir visualizar melhor essa diferença de percurso, né, vamos considerar o caso aqui, né, por exemplo, se o trajeto 1 e o trajeto 2, né, eles são maiores, né, do que a distância D, nós podemos desenhar a situação da seguinte forma. Vou desenhar aqui a fonte S1 e aqui a fonte S2. Como a distância de separação das fontes até o ouvinte é muito maior que a distância entre as fontes, nós podemos aqui interpretar os dois trajetos aqui como paralelos, né? Aqui nós temos L1 e aqui L2. E nesse caso, fica fácil de ver aqui, traçando uma ortogonal, a linha L1, traço uma ortogonal, né? Ortogonal. Nós podemos ver claramente que, nesse caso, a diferença de percurso entre elas é esse aqui, né? Ou seja, ΔL aqui, né? É L2 menos L1, que é exatamente esse percurso aqui. Então, veja, toda vez que a diferença de percurso, quando atingem lá o ouvido do espectador, ela é um inteiro de um comprimento de onda, ou seja, toda vez que couber aqui um número inteiro de um comprimento de onda, nós vamos ter uma interferência completamente construtiva lá no ouvido do ouvinte. Só que toda vez, vou pegar uma outra cor aqui, toda vez que aqui couber apenas um múltiplo inteiro de um meio comprimento de onda, as ondas vão chegar lá no ouvido do espectador em completa oposição de fase. Portanto, vai gerar uma interferência destrutiva, né? Interferência completamente destrutiva. Então, vamos escrever essa diferença de fase, né? A diferença de fase. Então, para uma diferença de fase de 2π, ou seja, elas estão completamente defasadas, nós vamos ter uma diferença de comprimento, né, esse ΔL, igual a um comprimento de onda. Então, quando o ΔL for um comprimento de onda, elas estão completamente defasadas, ou seja, elas estão defasadas de exatamente um comprimento de onda, que é essa situação que a gente desenhou aqui. Então, a gente pode escrever aqui, multiplicando aqui a diferença de fase pelo comprimento de onda, nós vamos ter aqui 2π ΔL. Então, nós podemos escrever aqui a diferença de fase como sendo 2π ΔL sobre o lambda. Tá? Então, toda vez que o ΔL for igual a, ou um múltiplo, né, do comprimento de onda, nós vamos ter a interferência construtiva. E sempre que for um semi-inteiro, vai ser uma interferência destrutiva. Vamos escrever aqui. Interferência construtiva ou totalmente construtiva, né? Ela ocorre
quando a diferença de fase é zero, né? Ou seja, não tem diferença no percurso, ou quando ela é um inteiro de 2π. Colocando isso em termos de uma equação, ou seja, sempre que a diferença de fase for zero ou um inteiro de 2π, pode escrever da seguinte forma. Então, quando a diferença de fase é 2π vezes 1m, né? Sendo m um inteiro. Pode ser 0, 1, 2 e assim por diante. Ou seja, sempre que ela for, que a diferença de fase for zero ou um inteiro de 2π, nós vamos ter uma interferência totalmente construtiva. Então, esse caso é justamente esse caso aqui, né? Quando cabe aqui no ΔL um inteiro do comprimento de onda ou um múltiplo inteiro do comprimento de onda, né? E, bom, tem as outras situações, né? Mas a primeira é zero, né? Quando a diferença de comprimento é zero. E a primeira situação aqui é quando nós temos um comprimento de onda inteiro aqui no ΔL, que é esse caso aqui. Mas veja, se nós pegarmos aqui essa equação que a gente acabou de deduzir, isso vai acontecer quando? Isso ocorre quando ΔL sobre o comprimento de onda for igual a zero. Zero quer dizer, o ΔL e o comprimento de onda são exatamente iguais. Quer dizer, são exatamente iguais, é o caso de ser 1, né? Quando o ΔL é zero, vai ser o caso zero. Quando o ΔL é igual, o comprimento de onda é 1, ou assim sucessivamente, né? 2, etc. Ou seja, ali, naquele desenho que a gente tinha, né? As duas fontes, os percursos aqui, né? Então, sempre que aqui no ΔL tiver um inteiro do comprimento de onda, né? Ou um múltiplo inteiro do comprimento de onda, é essa situação aqui, né? Quando ΔL sobre lambda é um inteiro. Então, nessa situação, ocorre a interferência totalmente construtiva lá no ouvido do ouvinte. Por outro lado, nós temos quando é um múltiplo semi-inteiro, né, quando cabe meio comprimento de onda, a gente vai ter interferência totalmente destrutiva. Então, a interferência totalmente destrutiva ocorre quando a diferença, né, de fase é um semi-inteiro, ou seja, um semi-inteiro de π. Em termos de uma série, nós podemos escrever isso da seguinte forma. Então, a diferença de fase é 2m mais 1 de π. Para m inteiro, para m de 0, 1, 2, e sucessivamente. Então, neste caso, né, quando a diferença de fase for um semi-inteiro de π, nós vamos ter a diferença de fase resultando numa interferência totalmente destrutiva. Isso ocorre quando? Delta sobre lambda, né, é um semi-inteiro, ou seja, é 0,5, por exemplo, 1,5, 2,5 e assim
sucessivamente. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter uma interferência totalmente destrutiva. Esse é o caso, um exemplo disso, né, é quando nós temos aí o trajeto, né, o trajeto aqui do som saindo das fontes até atingir lá o ouvido do ouvinte. Nós temos aqui, na diferença de percurso, por exemplo, nós temos aqui um meio comprimento. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter uma interferência totalmente destrutiva. Agora, então, vamos fazer um exemplo. Vamos ver o seguinte, vamos considerar aqui que tem duas fontes sonoras, por exemplo, uma aqui e outra aqui. Vou colocar aqui essa fonte aqui, a fonte S1, essa aqui é a fonte S2. Vamos dizer que aqui tem uma distância entre as duas fontes e justamente aqui no meio aqui, né, das duas fontes tem essa linha que simétrica em relação às duas fontes, e aqui nós temos um determinado ponto, o ponto P, onde aqui está o ouvido de um determinado ouvinte. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter aqui a distância para o som sair da fonte 1 até chegar ao ouvido, que vai ser L1. E a distância aqui até sair da fonte 2 até o ouvido vai ser L2. Então, se as duas fontes emitem sons em fase, ou seja, aqui os dois sons são em fase, elas emitem som em fase, tá? Com o mesmo comprimento de onda, né? E amplitude. Ou seja, são dois alto-falantes, né, ligados na mesma fonte sonora, no mesmo amplificador, no caso, né, emitindo ali sons, né, com o mesmo comprimento de onda e amplitude. Então, nesse caso aqui, que interferência o ouvinte ouve aqui no ponto P? Nesse caso, é bastante simples, né, porque o ΔL, né, vamos pegar aqui que é o L2 menos o L1, vai ser igual a zero. Então, lembra que a gente tem que avaliar aqui como que é a relação ΔL sobre lambda. Se ΔL sobre lambda for um número inteiro, vai ser uma interferência construtiva. Se for um semi-inteiro, vai ser destrutiva. Então, nesse caso aqui, ΔL sobre lambda, como ΔL é zero, nesse caso, ΔL sobre lambda, mesmo lambda não sendo zero, né, vai ser zero. Então, nesse caso aqui, no caso, a gente vai ter interferência construtiva. Ou seja, o ouvinte aqui que está no ponto P vai ouvir, né, o som aumentado, né, porque ele vai ter aqui uma interferência construtiva. Nesse ponto aqui. Então, esse caso é o caso que ele tem aqui uma simetria, né, ajudando para que os dois percursos sejam iguais. Aí tem outras situações, né? Vou fazer outra situação aqui. Nós temos aqui, por exemplo, duas fontes, né? E dois alto-falantes. Dois alto-falantes, não, duas fontes, emitem sons em fase com a mesma amplitude. Mas não necessariamente de mesma frequência, né? E não necessariamente de mesmo comprimento de onda. Por exemplo, nessa situação, vamos desenhar aqui, por exemplo, nós temos
dois alto-falantes, um aqui e outro aqui. Da mesma forma que o problema anterior, existe uma distância de separação entre os dois alto-falantes. Agora, por exemplo, vamos colocar o ponto P aqui, né, onde está o ouvido de um determinado ouvinte. Então, aqui está na linha reta aqui, vamos chamar aqui de L1. Daqui até aqui, vamos chamar aqui de L2. Então veja que agora já não está, o ouvinte não está simetricamente orientado em relação às duas fontes, né? E a pergunta que a gente pode fazer aqui, né, dado que as duas fontes estão emitindo sons com uma determinada frequência, a gente pode questionar inicialmente aqui. Em quais frequências o ouvinte percebe, ou mede, né, ou nota uma intensidade aumentada, né, ou uma intensidade reduzida. Então, inicialmente, vamos colocar aqui que percebe uma intensidade mínima. Ou seja, essa é a situação de interferência destrutiva, né? Ou seja, quando que o ouvinte aqui vai perceber uma intensidade mínima? Ou seja, quando que a gente vai ter uma interferência totalmente destrutiva? Então, inicialmente, vamos calcular aqui a diferença de percurso, né, entre entre as duas fontes até o ouvido do ouvinte. Num caso aqui é L1 e no outro caso é L2. Só que o L2 aqui é a hipotenusa deste triângulo, né? Então a gente pode escrever aqui o L2 como sendo a raiz quadrada de L1 ao quadrado mais o D ao quadrado. Para escrever o L2 em função do L1. Então, a diferença de percurso entre os dois casos é L2 menos L1. Então, a gente substitui aqui o L2, vai ser L1 quadrado mais D ao quadrado, raiz, menos L1. Então, a condição para que seja um mínimo, ou seja, interferência totalmente destrutiva, que a diferença de fase, né, seja igual a um semi inteiro de pi, ou seja, 2 mais 1 de pi. O m, né, um inteiro. Da mesma forma, a diferença de fase pode ser escrita como uma diferença de percurso, ΔL sobre lambda, vezes 2π. Então, se a gente igualar essa equação aqui com essa, você pode escrever aqui, então, 2m mais 1 de π, que é em caso da interferência destrutiva, né, vai ser igual a ΔL sobre lambda vezes 2π. Nós podemos agora isolar o comprimento de onda, colocar aqui, vai ser igual então a ΔL 2π, só que o ΔL, vamos substituir ele pela expressão que a gente acabou de deduzir. Nós podemos aqui substituir, então, vai ser L1 mais D ao quadrado menos L1. L1 ao quadrado mais D ao quadrado, raiz, menos L1, que é o ΔL, né? Vezes o 2π, que já estava ali. Dividido agora, né? Passa dividindo o 2m mais 1 vezes π. Só que o π, ali a gente já podia ter cortado, né? Podia ter cortado aqui.
aqui corto π, fica aqui então 2m mais 1. Então esse é o comprimento de onda para o qual nós vamos ter mínimos. Né? Bom, usando então o fato que a velocidade da onda é o comprimento de onda vezes a frequência, nós podemos aqui escrever o comprimento de onda, substituir, né? Em vez de escrever o comprimento de onda, escrever a frequência. Então, a frequência aqui é a velocidade dividido pelo comprimento de onda, e aí vamos substituir esse comprimento de onda aqui. Então, aqui a frequência é a velocidade, aí aqui tem comprimento de onda. Na parte de baixo vai o 2m mais 1 vai passar multiplicando. Então aqui vai passar o 2m mais 1. Na parte de baixo vai ficar a diferença, né, dos L's. Então, duas vezes o L1 ao quadrado mais o D ao quadrado. Aqui, menos o L1. Isso aqui, né, para o caso do M, do 0, 1, 2, etc. Então, para essas frequências aqui, sempre que a frequência tiver um valor desse, a pessoa que estiver ouvindo aqui, né, o som, vai escutar um mínimo, ou seja, ela não vai escutar nada, porque vai estar ocorrendo uma interferência totalmente destrutiva naquela posição. Bom, e os máximos? Ou seja, quando que a pessoa vai ouvir uma interferência totalmente construtiva, ou seja, ela vai ouvir o som amplificado naquele ponto. No caso dos máximos, os máximos acontecem quando a diferença de fase é múltiplo de 2mπ. No caso, o m é um inteiro. Escrevendo novamente a diferença de fase como sendo ΔL sobre lambda vezes π, nós então vamos igualar essas duas expressões, né? Então, 2mπ igual a ΔL sobre lambda vezes 2π, que nós podemos cortar aqui. Nós vamos ter, então, escrever aqui do lado, nós vamos ter o comprimento de onda como sendo ΔL, né, dividido por M. Substituindo V lambda F, né, para escrever em termos da frequência, que é V sobre lambda, então, substituindo o lambda aqui como sendo ΔL sobre M, vai ter então que as frequências nas quais existe um máximo aqui o V sobre lambda, lambda é ΔL sobre M, então fica VM, né? Por cima aqui fica VM, embaixo fica apenas o ΔL. Isso aqui, né, para o caso do M inteiro. Então, sempre que a frequência tiver esse valor aqui, a pessoa vai escutar um máximo de interferência sonora nesse ponto aqui. Por exemplo, se o L1 é igual a 3,75 metros, por exemplo, a distância D entre as fontes é 2 metros e a velocidade do som V é 343 metros por segundo, substituindo esses valores, né, aqui no caso do máximo, nós vamos ter a frequência dado por 686 Hz vezes um inteiro. O inteiro igual a 0, 1, 2, etc. Ou seja, sempre que a frequência for um múltiplo inteiro de 686,
para essa situação aqui, né, nós vamos ter a pessoa ouvindo um máximo de interferência, ela vai estar ouvindo um som amplificado. No caso dos mínimos, substituindo os mesmos valores, né, do L1 3,75, o D 2 e o V 343, temos aqui a frequência como 2M mais 1 vezes 343 Hz. Para o caso do M, 0, 1, 2, etc. Ou seja, sempre que a frequência tiver um múltiplo desse valor, a pessoa vai ouvir um mínimo, ou seja, não vai ouvir nada naquele ponto. Você veja que interessante, né? Se então nós temos aqui, por exemplo, num show, ou enfim, numa situação onde nós temos aqui uma sala, etc., duas fontes sonoras, eventualmente nós temos aqui espectadores em diversos pontos, né? Vamos supor que aqui cada ponto marca o ponto onde tem um sensor, né, de áudio, ou seja, pode ser um espectador ouvindo aquele concerto, ou enfim, aquele som. Então, em cada ponto, nós vamos ter aqui uma diferença de percurso entre as fontes, né? L1 e L2. Nesse caso aqui, vai ter aqui o L1 para esse ponto e o L2 para esse ponto. Vai ter, por exemplo, um outro ponto aqui, onde é que nós vamos ter o L1 aqui e o L2 vai ser esse aqui. Então, você veja que cada ponto vai ter uma contribuição aqui, vai ter uma interferência que vai ser diferente, que depende do trajeto, né, entre aquele ponto até cada uma das fontes sonoras. Então, cada ouvinte vai estar ouvindo aqui o som, né, com uma intensidade diferente em cada momento, em cada ponto. É claro que, eventualmente, isso pode ser, se tiver uma situação aqui, você pode, eventualmente, fazer um projeto, né, de concha acústica ou botando outras fontes sonoras para tentar minimizar esse efeito, né, de modo que todos os espectadores consigam escutar, né, a apresentação da melhor maneira. Bom, vamos seguir aqui. Agora vamos tratar da intensidade, né, sonora. Intensidade sonora. Para nós conseguirmos aqui entender a questão da intensidade sonora, vamos imaginar aqui que nós temos uma fonte emitindo som com a mesma intensidade em todas as direções. Então, a situação que a gente vai estar observando aqui, né? Então, a fonte que emite som, com a mesma intensidade em todas as direções. Para isso facilitar a nossa análise, né? Então, nessa situação aqui, nós temos uma fonte que está emitindo som com a mesma intensidade, né? Uma fonte isotrópica, né? Ou seja, ela emite o som dela, né, tem a mesma intensidade em todas as direções. Então, esse som ele vai se propagando, né, em esferas concêntricas, vai se propagando de maneira homogênea em todas as direções do espaço. E aí nós podemos traçar aqui, né, vamos traçar de uma cor diferente, uma esfera imaginária aqui em determinado raio R. Então, em dado momento, essa frente de onda vai atingir essa esfera.
essa esfera imaginária que está no raio R. Quando a onda atinge essa esfera, no raio R, toda a energia que foi emitida pela fonte, ela passa por essa esfera de raio R. Em cada ponto da esfera, a energia vai ser menor do que aquela, que se a gente traçar uma outra esfera, né, numa outra posição aqui, a densidade da energia, né, vai ser diferente. Só que integrando ou somando toda a energia que passa por essa esfera no raio R, vai ser exatamente a energia que foi emitida pela fonte. Quando a onda atinge a esfera de raio R, toda a energia que foi emitida, né, emitida pela fonte, ela passa pela esfera de raio R. Bom, então, se nós pudéssemos capturar toda a energia da onda que está passando por essa esfera no raio R, nós teríamos a energia que foi emitida pela fonte. Então, essa é uma questão de conservação de energia, né? Então, nesse caso aqui, a energia é conservada. Então, se a energia é conservada, a energia total emitida pela fonte, né, é a energia total no ponto R. Se pegarmos a energia, né, no tempo, que é a potência, nós vamos ter aqui a potência da fonte sendo igual à potência total, né, em E. Então vamos escrever aqui da seguinte forma: a intensidade na fonte, né, vezes a área da fonte, ou, né, em um determinado raio também, né, ela é igual à intensidade no raio R vezes a área do raio R. Escrevendo aqui de outra forma, né, a potência da fonte é igual, então, à intensidade em R vezes a área em R. Então, a intensidade sonora num ponto no raio R ela fica, se a gente isolar aqui, né, vamos isolar o I, a intensidade, então, no ponto R é a potência emitida pela fonte dividido pela área. A área dessa esfera que está no raio R é 4πr². Ou seja, aqui está a fonte emitindo, né, energia, né, num determinado tempo, ou seja, está emitindo uma dada potência. E aqui num raio R, né, a gente pode imaginar aqui uma esfera no raio R, nós vamos ter uma intensidade I, dada pela potência da fonte, dividido pela área dessa esfera, que é 4πr². Ou seja, a intensidade sonora para uma fonte que emite sons de maneira isotrópica no espaço, né?
seja, emite sons com a mesma intensidade em todas as direções, a intensidade sonora vai cair com o quadrado da distância, ou seja, por causa, né, desse termo aqui. Certo? Eu acho que vocês lembram que teve um caso, né, que teve tem o globo aqui, né? Está o globo. Aqui tem as Américas, aqui Europa, África, né, Oceania, etc. Mais ou menos assim. Vocês devem estar lembrados que na Argentina, né, teve uma explosão no submarino e naufragou um submarino argentino. E aí teve um microfone mais ou menos localizado aqui e outro microfone localizado mais ou menos aqui, né, que detectaram a explosão, né? Só que eles detectaram a explosão com uma diferença de tempo, e pela diferença de tempo, então, pode ser calculada a distância, e chegou-se num ponto aqui aproximado da região de explosão do submarino, né? Só que tinha um outro microfone, um outro hidrofone, melhor, né? Lá perto da Austrália, que não chegou a detectar a explosão. Ou seja, a intensidade sonora, né, que chegou lá perto da Austrália já não foi suficiente para sensibilizar o microfone. É claro que no oceano, né, se a explosão se deu próxima da superfície, a onda não se propagou de maneira esférica, né, ela se propagou aqui, né, de maneira aproximadamente semi-esférica. Portanto, a equação seria um pouco diferente dessa, né, porque teria só metade dessa área, né? Mas, enfim, da mesma forma, o som vai se atenuando, né, conforme ele vai avançando, de modo que aqui na Austrália já não chegou a nenhuma intensidade sonora que pudesse ser ouvida, né, pelo hidrofone. Mas aqui, mais próximo da Europa e da África, foi ouvido. Isso porque, obviamente, a água, né, ela transmite, ela conduz muito melhor o som do que o ar, né? Por isso, obviamente, se ouviu, né, por meio de hidrofones, né? Então, nesse caso aqui, a intensidade ouvida num determinado ponto seria a potência da explosão dividido 4πr quadrado, né, dividido por 2, né, porque tem aqui apenas, dado que a explosão se deu na superfície, né, estamos considerando aqui que o som se propagou apenas na água, né, e em meia esfera, né, que a explosão se deu na superfície. Isso seria uma aproximação para a intensidade que aqueles hidrofones captaram. Então, através dessa expressão, dado que o hidrofone capta, né, uma intensidade I, é possível, inclusive, estimar a potência da explosão, né, que foi ocorrida, né, no submarino. Bom, vamos seguindo, pessoal. Antes de fazer um exemplo, então, vamos falar aqui da escala decibel. Existe a escala Bell e a escala decibel, né? O decibel é 1/10 do Bell, basicamente. Mas no cotidiano a gente utiliza muito mais a escala decibel, né? A escala decibel, ela é usada, né, para medir a intensidade, a variação, né, da intensidade do nível sonoro, principalmente na faixa onde o ouvido humano detecta esses sons, né? Essa escala é feita especialmente para a questão, né, para os sons que o ouvido humano detecta. O ouvido humano, ele detecta, né, ou ele ouve, ele detecta sons com amplitude. A amplitude dos deslocamentos, né, que o ouvido humano detecta
da ordem de 10 na menos 11 metros e 10 na menos 5 metros. Ou seja, os deslocamentos ali do delta, lembra que a gente fez lá o cálculo do delta x, né, o deslocamento S, que do deslocamento das moléculas, né, do elemento de volume próximo ao ouvido que o ouvido humano detecta, está nessa faixa aqui, né, entre esses extremos. Só que esses extremos é uma faixa muito ampla, né, ou seja, vai de menos 5 a menos 11. Você tem aqui uma variação de 10 na 6, né, entre as duas. A razão entre elas aqui vai dar 10 na 6. Como a intensidade ela varia com o quadrado, né, da variação no comprimento, com S, nós temos uma variação na intensidade, que ela é mais ou menos aqui. Ou seja, o ouvido humano detecta sons com uma variação na intensidade de 10 na 12, aproximadamente. A questão é que essa variação é muito ampla, é uma variação num espectro muito amplo, né, de variação. Portanto, nesse caso, se opta por uma escala logarítmica para conseguir dar conta, né, de toda essa variação, que é justamente a escala decibel. Então, por essa razão, né, da amplitude de faixas que você tem que medir, a gente usa então o logaritmo, né? Então aqui de beta, né, a medida em decibéis uma constante aqui que é 10 decibéis ou umbral, 10 decibéis logaritmo da intensidade dividido por uma intensidade de referência. Sendo ou onde essa intensidade de referência, I0, ela é 10 na menos 12 watts por metro quadrado. Ela é o limite inferior de sensibilidade do ouvido humano. Então, o fundo de escala da escala decibel é o limite inferior, né, de sensibilidade do ouvido humano, que é dado, então, por essa constante aqui, I0. Então, sempre que a gente medir um som, nós estamos comparando esse som, né, com a sensibilidade inferior do ouvido humano. Quando a gente medir na escala decibel, obviamente, né? Então, aqui, na escala decibel, se é medida uma intensidade de som sonora que é igual a I0, substituindo aqui na expressão, né, nós vamos ter que beta é 10 decibéis log DI sobre 0. Só que se I é igual a 0, então nós vamos ter aqui 10 decibéis log de 1. Log de 1, que é 0. Então isso aqui vai ser 0. Ou seja, 0 decibéis é exatamente a intensidade. Quer dizer que não tem som ali? Não, não é. Tem som ali. Porém, este som ele está no limite inferior de sensibilidade do ouvido humano. Pode ser que você detecte esse som com outros instrumentos, né? Instrumentos eletrônicos, né? Algum outro animal pode ouvir esse som, só que o ouvido humano não vai detectar. Portanto, você diz ali que é 0 decibel, 0 decibéis, nesse caso, porque o ouvido humano não detecta. Como é uma escala logarítmica, né?
Então, o beta, ele aumenta sempre 10 decibéis, ou 1 Bel, né? Sempre que a intensidade do som, né, aumentar 10 vezes. Ou seja, sempre que tiver uma intensidade 10 vezes maior, a gente vai ter 10 decibéis a mais. Ou seja, se um ruído é 10 decibéis e outro é 20 decibéis, quer dizer que um é 10 vezes maior que o outro. Ou seja, 20 decibéis é um barulho que é 10 vezes mais intenso do que um a 10 decibéis. Vou pegar um outro exemplo, por exemplo, tem a questão dos, às vezes um ruído, né, usado os medidores de ruído para ver se o ruído é incômodo ou não, às vezes você coloca como 80 decibéis ou 60 decibéis, né? Se um ruído está a 50 decibéis e um ruído está a 60 decibéis, quer dizer que o que está a 60 é 10 vezes maior em intensidade do que aquele a 50 decibéis. Né? Justamente porque a escala aqui é logarítmica. Né? Então, ela não é uma escala linear. Um ruído a 50 decibéis, ele não é o dobro, ou o que é 100, ele não é o dobro do que é de 50. Né? Não, porque a escala não é linear, é uma escala logarítmica. Né? Então, para cada 10 decibéis de diferença, quer dizer que o ruído aumenta 10 vezes. Então, se aumentou 20 decibéis em relação ao outro, quer dizer que é 100 vezes maior, né? Um ruído 100 vezes maior. E o ouvido humano começa a doer quando o limiar da dor, né? Quando aqui a medida em decibéis atinge cerca de 120 decibéis. Né? Nesse caso, o ouvido humano começa a doer o seu ouvido. Bom, agora que nós comentamos sobre isso, vamos tratar então de um exemplo. Então vamos começar a seguinte situação. Imagine que a densidade do ar é a 1,21 quilogramas por metro cúbico. A velocidade do som no ar ela é 343 metros por segundo. Nós temos um som de frequência do som de 1000 Hz. Tá? E se nós sabemos também que a maior variação de pressão que o ouvido humano suporta é, vou pegar aqui no livro, esqueci aqui, 28 pascais. Tá? Então, nós temos esses dados, né? A densidade do ar, a velocidade do som no ar, uma frequência de um determinado som, e nós sabemos que a maior variação de pressão que o ouvido humano suporta é 28 pascais. Né? Nessa situação, nós vamos calcular, então, qual é, qual é o maior. Não fica bom aqui. Maior deslocamento
S que o ouvido humano suporta. Tá? Ou seja, a gente tem uma medida de pressão que o ouvido humano suporta. Baseado nisso, então, vamos calcular a variação, o deslocamento S, né, do elemento de volume, ou seja, o deslocamento das moléculas do ar que o ouvido humano pode detectar. Nesse caso, a gente vai usar aquela expressão que a gente já tinha deduzido, né? A variação de pressão máxima é V quadrado ou K, o número de onda, vezes o deslocamento máximo. Então, também pode escrever naquela outra forma, que é delta P, é V ômega ou vezes o S máximo. Nós podemos, então, isolar o S máximo, que é o que a gente quer. Isolar o S máximo aqui, vai ficar, então, ΔP dividido ΔP máximo dividido por V ômega O. Bom, se o som tem uma frequência de 1000 Hz, a gente pode escrever isso em termos da frequência linear. Então, ΔP máximo sobre V, 2πf, que é ômega, né, vezes Rho. Então, substituindo aqui a variação de pressão máxima como sendo 28 pascais, a velocidade do som como 343 metros por segundo, a frequência aqui de um som de 1000 Hz e a densidade como 1,21 kg por metro cúbico, nós vamos ter então a máxima amplitude de deslocamento aqui como sendo 1,1 vezes 10 na menos 5 metros. Isso aqui é igual a 11,0, né, vezes 10 na menos 6 do metro. Então, isso aqui é 11 micrometros. Ou seja, o deslocamento máximo que o ouvido humano consegue suportar do elemento de ar que está ali, né, na vizinhança do ouvido é de 11 micrometros. Ou seja, o máximo que ele suporta é a molécula de ar, né, oscilando ali com 11 micrometros. E numa outra situação, se a gente sabe que a menor variação de pressão que o ouvido humano detecta é 2,8 10 na menos 5 pascais. Então, essa é a menor variação de pressão que o ouvido humano pode detectar. Substituindo, então, na expressão para o deslocamento máximo, como sendo ΔP máximo por 2πf vezes ρ, substituindo agora a pressão como 2,8 vezes 10 na menos 5 pascais, a velocidade 343 metros por segundo, a frequência de 1000 Hz e a densidade de 1,21 kg por metro cúbico, a gente chega aqui num valor de deslocamento máximo, nesse caso, sendo 1,1 vezes 10 na menos 11 metros. Então, aqui, o SM, nesse caso, vai ser de 11 vezes 10 na menos 12 metros. Isso aqui é igual a 11 picometros. Então, essa é a menor
variação de comprimento, né, que o ouvido humano consegue detectar quando uma fonte sonora, né, provoca um deslocamento, né, das moléculas de ar na vizinhança do ouvido humano. Então você veja que é um valor extremamente pequeno, né, muito pequeno, na verdade. Então o ouvido humano ele é um instrumento muito sensível, né? Ele consegue detectar variações, né, muito pequenas no comprimento do elemento de volume que está ali na vizinhança do ouvido. Bom, vamos tratar um pouco agora dos sons musicais. Começar, né, um pouco a falar sobre os sons musicais. A gente vai tratar aqui inicialmente de um tubo sonoro. Ele é aberto. Vou começar de novo. Um tubo sonoro aberto nos dois lados. Então, essa situação, como tem um instrumento que tem, por exemplo, as duas extremidades abertas, e que ele eventualmente entra em ressonância em determinadas frequências, né, gerando sons. Por exemplo, vamos desenhar aqui um tubo, só que é um tubo aberto, né? Então, deixa eu apagar isso aqui, vamos fazer um tubo aberto. Então, esse aqui é um tubo aberto, um tubo sonoro. Só que como ele tem as duas extremidades abertas, o ar que está, as moléculas de ar, ou o elemento de ar que está aqui na extremidade aberta, ele tem a liberdade de oscilar aqui em torno da posição de equilíbrio. Portanto, as extremidades desse instrumento musical, que é constituído de um tubo aberto, ele sempre vai ter ali, nas extremidades, né, posições de máximo, né, de máxima oscilação para a onda sonora, que no caso são os ventres. Ou seja, se a gente desenhar aqui as ondas sonoras que podem estar dentro desse tubo, se daqui até aqui é L, vamos desenhar aqui novamente o tubo, daqui até aqui, com o mesmo comprimento. Então, se no meio nós temos um nó e nós temos um máximo de amplitude nas bordas, o primeiro caso que pode acontecer aqui é esse aqui. Ou seja, a onda sonora tem um ventre na extremidade e tem um nó aqui no meio do tubo. Então, esse aqui é o caso onde nós temos o primeiro harmônico. E vamos desenhar o caso seguinte, aqui. O caso seguinte é um nó no meio e um máximo de amplitude na borda. Então, o próximo caso Não, o próximo caso não vai ser necessariamente um nó no meio, né? Deixa eu ver, desenhar aqui. Desenhar um nó aqui e um nó aqui, e no meio não vai ter nó. Deixa eu fazer aqui. Esse aqui. Assim. Tá? Aqui. Nesse caso, então, nós conseguimos desenhar aqui um caso simétrico, né? Ou seja, que é o segundo harmônico, sendo que nesse caso aqui temos um nó aqui e outro nó aqui, sendo que na extremidade tem que ser sempre um máximo de amplitude, porque
aqui na extremidade é uma extremidade aberta. Aí no terceiro caso, no terceiro harmônico, vamos ver como é que vai ficar. Tem que caber mais um meio comprimento de onda dentro do tubo. Se eu consigo desenhar aqui. Aqui é o meio. Na borda vai ter que ser sempre tem que ter um máximo. Então aqui vai voltar a ter um nó no meio. Vai ter um nó aqui e um nó aqui. Então vamos ver aqui. Vamos fazer assim. 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 E assim. Perfeito. Tá, então continua tendo um máximo de amplitude aqui de oscilação, ou seja, um ventre nas extremidades. E agora nós temos um nó, três nós, né, no meio aqui. Um aqui e um aqui. Então esse aqui é o terceiro harmônico. Bom, nesse primeiro harmônico, o comprimento de onda, como é que é o comprimento de onda aqui? Ele vai ser exatamente 2L, né? 2L. É que a onda vem aqui, aqui e aqui, né? Ou seja, esse ponto aqui é o mesmo que esse. Nesse caso aqui, o comprimento de onda é L, né? Então, nesse outro caso aqui, no terceiro, ele vem daqui, passa aqui e vem aqui. Então, o comprimento de onda vai ser esse aqui. Então, aqui nesse caso, é 2/3, né? Então, nesse caso, o comprimento de onda é 2/3 de L. Sim. Bom, é isso aí. Então dá para ver aqui, né, que conforme os harmônicos vão se sucedendo, nós temos aqui o comprimento de onda escrito em termos de L. Dá para ver claramente que tem uma série aqui, né? Nós podemos escrever aqui o comprimento de onda, nesse caso, como sendo 2L sobre N, né? Onde N é um inteiro. 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Que vai ser o N, no caso, diz respeito ao número do harmônico, que vai estar se realizando no interior desse tubo sonoro. A gente pode escrever aqui em termos da frequência. A frequência é a velocidade sobre o comprimento de onda. Substituindo o comprimento de onda, as frequências desses harmônicos vai ser V sobre 2L vezes N, onde N é 1, 2, assim sucessivamente. Então aqui nós temos a situação na qual nós temos as duas extremidades de um tubo, né, aberto, e aqui vai ter então as frequências de ressonância, que são justamente as frequências harmônicas, né? Aqui temos o primeiro harmônico, o segundo harmônico, o terceiro harmônico. Então, se você pegar um tubo de PVC, por exemplo, um tubo aberto, né, nas duas extremidades, você começar a soprar na borda do tubo, você vai ver que em dado momento você vai começar a ter ali uma ressonância, ou seja, vai começar a fazer uma ressonância, vai entrar, vai começar a fazer um barulhão de um tum ali, que você vai estar atingindo então uma dessas frequências aqui que são vai estar atingindo uma frequência de ressonância do sistema. Tem uma outra situação que você pode assoprar, por exemplo, num garrafão, né? Então, o garrafão tem uma extremidade aberta e a outra fechada. Mas você também vai ver que você vai conseguir fazer um som ali em dado momento, quando o sistema entrar em ressonância. Naquele momento de ressonância, você vai ter a formação, né, de um padrão aqui harmônico dentro do tubo ou dentro do garrafão. Eu só não posso dizer aqui se é o primeiro, segundo ou terceiro, né? Isso dependeria de um outro estudo, mas um desses vai estar sendo, pelo menos um desses vai estar se formando naquele momento
no garrafão quando você assopra na borda do garrafão. Só que lembrando que o garrafão é um tubo aberto em apenas um lado, né? Ou seja, você tem aqui, aqui é fechado e aqui é aberto. Um caso de simetria seria esse. Um outro caso, aqui como é fechado, aqui tem que ser sempre um nó nessa extremidade. Aqui vai ser sempre aberto. Então, um outro caso aqui seria esse. Tá? Então, esse aqui seria o primeiro harmônico, o segundo harmônico, aí o terceiro, aqui é sempre aberto e aqui é um nó porque ele é fechado. Nesse caso tem que ter um nó aqui e um nó aqui. Vamos lá. Sim, né? Então, quando você assopra aqui na borda do garrafão, né? Você pode ter a formação de um desses harmônicos, ou outros ainda, existem outros harmônicos. Os mais elevados eu não vou desenhar, mas você vai ter a formação de algum desses harmônicos quando você entra em ressonância, né? E o garrafão começa a fazer aquele barulho do, né? Então aqui você tem um outro padrão, e quando o tubo está aberto nas duas extremidades, você tem esse padrão aqui. Bom, então esses são alguns sons musicais, né, em tubos sonoros, né, tubos abertos em dois lados ou em apenas um lado. Tudo que a gente vai continuar tratando do som, né, das ondas sonoras na próxima aula. Mas, enfim, por hoje ficamos por aqui. Muito obrigado.